Boa noite, pessoal, alunos aí do segundo ano do curso de Ciências Contábeis da UEMP, nossa disciplina aqui de contabilidade de custos, mais uma aulinha, hoje é aula prática, falando sobre o método de custeio variável ou direto, assim a gente vai exercitar algumas nomenclaturas, fazer alguns cálculos, para a gente encerrar esse tema, né, nós já abordamos aí teoricamente nas aulas anteriores. Só para iniciar e relembrá-los de algumas situações, né, o método de custeio variável, ele fundamenta-se na separação dos gastos em variáveis e fixos. Então, é muito importante, dentro desse conceito, nós entendermos aquilo que está relacionado com a demanda, né, com a variação da produção, que nós chamamos de gastos variáveis, porque aí nós temos gastos que oscilam proporcionalmente ao volume de produção. Então, se eu compro mais, eu vou produzir mais dentro do mesmo período. Se eu compro menos dentro de um mesmo período, eu vou produzir menos. Tá certo? Então, quando nós estamos falando de demanda, nós estamos falando nessa situação. Por exemplo, estamos chegando agora final de ano. Perfeito? As empresas, de uma certa forma, mesmo estando dentro desse período de pandemia, onde todo mundo está estudando os seus gastos, os seus custos, fazendo seus investimentos, fazendo suas contas para ver aquilo que ele está tendo de demanda, né, no comércio, que ele está tendo de procura dentro do comércio, para ver o que ele vai ter de demanda, para ele ofertar, então ele está procurando tudo isso. Então, agora, o final de ano é uma época que o pessoal começa a olhar para o 13º, que está vindo agora, não é isso? Agora, em novembro, o pessoal recebe o 13º. Então, eles veem a oportunidade de realizar mais vendas, né? Do pessoal gastar o 13º do comércio. Então, é um planejamento que começa a se fazer para o final de ano. Então, pode ser que nas lojas comerciais, nas lojas, nas próprias indústrias, né? Agora também tem aquela época da pessoa, não sei como é que vai ser esse ano, mas normalmente, panetone, né? É um brinquedo, uma vestimenta diferente, as cores brancas se destacam, né? Roupas aí para passagem de final de ano, etc. Mesmo que estejam em aglomerações, sejam proibidas neste momento pela saúde, né? Nós vamos ver isso acontecendo de uma certa maneira, vão estar nas vitrines, tudo. Então, isso é uma forma de variar. Se variou o comércio, está tendo mais procura por certos produtos, o que vai acontecer na indústria? Lembra que nós estudamos a cadeia de produção? Vocês já viram isso lá no primeiro ano? Com certeza. Então, uma extração, a industrialização, a transformação. Então, tem toda uma cadeia de produção. Isso vai em cima do quê? Da demanda, ou melhor, da procura que os clientes, ou que aquela clientela da qual nós trabalhamos com produtos, está a fim de realizar. Então, tudo isso também nós trazemos aqui, e o método de custeio variável, ele fundamenta nisso aí, o próprio nome já está dizendo, ó, variável, nos gastos que variam, nos gastos que oscilam com o volume de produção. E depois nós temos que saber aqueles que não oscilam, aqueles que são fixos. Por exemplo, nós sabemos que a folha de pagamento, ela é fixa, certo? Ô, professor, mas daí está ligado à produção, eu consigo classificar lá direto. Ela pode variar de acordo com a produção. Pode variar, né? De uma certa forma, pode ser que sim. Pode ser que tenha conceitos dentro da empresa que ela varie, mas normalmente ela é o quê? Ela é fixa. Então, para certas situações, nós vamos ter que analisar o quê? A relevância e a oscilação, certo? Então, se nós temos pessoal da manutenção, o custo é pequenininho em relação ao grande custo da mão de obra direta que está ligada à produção, opa, esse pessoal da manutenção aqui, o gasto é fixo, não vai oscilar. Se quebrar uma máquina, eu faço um turninho ali, o cara que estava aqui pode fazer lá, sem eu ter que aumentar o salário fixo dele. Então, isso aí ó, é uma reclassificação. Nós falamos sobre a água, né, uma situação da água. Tem um valor muito pequeno de gasto de água dentro da nossa empresa, né?
que acontece aí? Ah, professor, pode existir? Pode. Nós sabemos que aqui, por exemplo, no Paraná, nós temos a Companhia de Saneamento do Paraná, que é a Sanepar, que ela cobra um valor mínimo, e tem empresa que não gasta o valor mínimo da água. Né? Mesmo usando lá um pouquinho na produção, um pouquinho na área de estoque, um pouquinho no administrativo, não gasta mais que 10, 15 metros, que é o mínimo exigido. Então, o valor sempre vai ser fixo. Então, é um custo fixo. Então, nós temos que fazer essas análises. Ah, mas espera aí, professor, mas primeiro a gente tem que analisar a relevância. Nós temos que verificar se essa oscilação é relevante. Se for relevante, vai direto para direto, os variáveis. Se ela não for relevante, ela fica aqui. Por que eu vou gastar R$ 300 de água? Para que eu vou me preocupar em criar um método de rateio, etc, etc, gastar reuniões e ficar acompanhando isso aí dentro de uma atividade se ela não tem relevância? Então, isso é uma das características do conceito, do método de conceito variável, de custeio variável. Ele tem essa característica gerencial, onde nós tomamos decisões mais rápidas, decisões mais objetivas, para grande quantidade de produtos. Foi isso que nós falamos e estudamos, né? E para curto prazo, certo? Então, são situações assim que nos levam a analisar os métodos e aplicar eles dentro da empresa, né? Então, como característica, já falei aí, atende a aspectos gerenciais voltados para o âmbito econômico a curto prazo, não é aceito pelo fisco brasileiro, então é aquilo que eu já falei antes da aulinha aí que nós estávamos conversando, né, pessoal, independente de ser aceito ou não, qual que é a busca nossa dentro da empresa? É buscar a perfeição, é buscar alocar os gastos o mais próximo da realidade possível ao seu produto, ao produto que ele foi, de fato, né, gasto. Então, a gente fazendo essa alocação bem feita, nós conseguimos ter uma margem de contribuição mais próxima da verdade, da realidade daquele produto. É isso que nós buscamos dentro da contabilidade de custo. E apropria somente os custos variáveis ou direto aos produtos. E o esquema básico é esse que nós vamos ver agora no exercício, tá certo? Então, um exercício para vocês, naquele modelinho que vocês já estão acostumados, né? E por aqui a gente vai exercitando o nosso conhecimento e fazendo a nossa atividade, tá certo? Então, o primeiro passo, olha que legal. Gente, já adiantando lá a atividade de vocês, tanto para o custeio variável como para o custeio direto, o primeiro passo, ou custeio de absorção, o primeiro passo que nós temos que fazer é saber classificar o custo. Perfeito? Então, aqui nós vamos fazer o mesmo exercício que nós fizemos no custeio de absorção, porque o passo é igual. R$ 200 mil de matéria-prima. Ela é um custo ou é uma despesa? Custo. Quem quiser responder, pode responder. Fixação, estão vendo? O professor manteve até o mesmo valor, professor. Ok, vamos lá. Vamos ver quem está ligado aí para ver se dá a mesma resposta que deu no outro. Mão de obra sob produção. Custo. Custo. Estão entendendo? Energia 70%, fábrica 30% ADM. Faz o rateio. Já teve um rateiozinho, professor, mas espera aí. Primeiro a gente só está vendo o custo, gente. Se tem uma parte que a gente já consegue alocar como despesa, já vamos tirar fora. Depois nós vamos fazer o segundo passo e verificar o que são custos fixos e que são custos variáveis. Mas aqui, por enquanto, eu estou eliminando aquilo que não está ligado ao meu produto, nessa primeira análise. Tá certo? Então, 7 vezes 5, 35, 1.500 para cá. Perfeito? Aluguel 50%, ADM 50%. Então, o que vai estar como custo, classificado como custo, é o quê? R$ 1.000. R$ 1.000. E o restante é da administração, R$ 1.000. Então, vamos adiante. 10% é o custo de produção da água. Dá quanto? R$ 300. Perfeito. É isso mesmo, tá vendo? Então, essa metodologia que eu trabalho com a turma, que eu estou trabalhando com vocês, é isso.
Hoje mesmo eu estava, pessoal, conversando com uma pessoa, né, das antigas aí, que nem diz, a gente diz assim para as pessoas mais que nem eu, assim, que já passou dos 40, né, chegando perto dos 50, aguenta. Então, o cara falava para mim, disso, tá difícil de eu fazer conta de cabeça, eu só faço conta com calculadora. Eu já não sei mais nem a tabuada. Então, a pessoa que está ali no comércio, está lidando todo dia, ele taca a calculadorinha na mão, fazendo continha. Eu falei, nossa, mas não é possível isso, né? Algumas coisas a gente tem que manter para ver se está ok. Algumas coisas a gente tem que estar passando pelo nosso cérebro para a gente estar fazendo a leitura gerencial da coisa, porque senão fica muito mecânico. O que está ali, calcula, fechou. Às vezes não, às vezes nós temos que questionar, né? Então, por isso que eu estou colocando esse exercício dentro da metodologia para vocês fazerem, aplicarem, joga a tabuada, faz, né? Às vezes eu estou aqui fazendo, eu tenho que dar uma paradinha para pensar e estou aplicando isso diretamente, e abortei da minha mesa calculadora, tudo eu tento fazer hoje pelos aplicativos, mas sento, hoje mesmo eu estava fazendo uma planilha, né, de tributos, estava analisando e procurando fazer mentalmente também o cálculo para que eu pudesse acompanhar aquilo gerencialmente e ver se o sistema está correto, se não está correto, né? É algo que não é loucura, não, faz parte da nossa atividade. E não deixa a gente ficar robótico, né? Porque, ó, material de escritório, despesa ou é custo? Despesa. É, vai usar mais ali na área administrativa. Ah, pode ter alguma coisinha? Ela pode, né? Já estudamos isso pelo valor aqui, o que tiver na área de produção, alguma coisinha lá vai ser irrelevante, né? Mas pode ter, lá tem caneta, lá tem lápis, pode ter apontamentos, tudo isso nós sabemos, tá certo? Mas frete sobre vendas, Despesa. certo? É o que está saindo, não é o que está entrando. Embalagens utilizadas na produção, Custo. tá vendo? Então é esse exercício que eu estou propondo a vocês também na atividade lá. Comissão dos vendedores, Despesa. certo? Professor, é isso que nós vamos fazer no dia a dia? Olha, vocês vão exercitar essa classificação no dia a dia dentro da contabilidade, mas o programa ele já vai estar parametrizado. Por isso que a gente aqui na universidade, nós aqui na universidade, professores, nós estamos batendo na tecla. Olha, saiba classificar, saiba olhar para o plano de contas, saiba identificar as nomenclaturas, saiba identificar os gastos, né? Porque vocês vão se deparar com isso já pronto em sistemas. E aí vocês precisam analisar se aquilo está correto ou não, se aquilo faz sentido ou não. Frete é uma coisa que vira e mexe o pessoal pisa no tomate, na área fiscal, né? Porque às vezes o pessoal que está na área fiscal não é contador ainda. Muitos auxiliares trabalham nessa área, né? E às vezes pisa no tomate. E eu não estou falando em pequenas empresas só, em comércio, essas coisas, não, gente. Pode. Eu já tive problemas com multinacionais renomadas, americanas, alemãs, que classificaram errado, tributaram errado, e nós fomos ver aqui numa situação em que discutimos uma legislação do Paraná e corrigimos um problema, né, no SAP, que é um baita de um sistema dessas empresas multinacionais. Então, por isso é importante o raciocínio. Frete sobre compras, agora o que está entrando, né? É custo. 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 Perfeito. Uniforme da mão de obra. Custo. Custo. Está no custo. Telefone sobre vendas. Despesa. Beleza. Manutenção, 60% da fábrica, 40% do comercial administrativo. Tem que fazer a divisão. 6 vezes 4, 24. certinho, tabuada aí. Aqui vai 1.600.
O Excel também, ele ajuda a gente pra caramba, né, meu? Aí, ó, bate uma teclinha pra lá, outra pra cá, fechou, né? A confraternização, aquela vez eu entendi do psicológico, do tal, mas aqui, olhando assim, a grosso modo, é Despesa. despesa, é despesa, certo? Tem tudo a ver, nós podemos discutir várias vezes, ó, se fosse 100 mil real de confraternização, bom, daí, então vamos pensar, a relevância. Amostra grátis. Despesa. Despesa. Isso. Multas punitivas de trânsito. Despesa. E livros, jornais e revista. Despesa. Despesa. Perdas por falhas na produção. Custo. Depreciação 90% da fábrica, 10% da administração. 8 vezes 9, 72. 800, concorda comigo? Certo. E juros bancários, despesas Despesa. feito. Então, nós temos um montante aqui, 100%, 325.650, onde 282.900 corresponde a custos e 42.750 corresponde a despesas. Deixa eu ver aqui como é que tá. Vamos ver se bateu aqui. As nossas informações está. O professor classificou correto aqui da outra vez. Matéria-prima é custo, 400. Quando deu aqui 282.900, aqui deu 282.900. Então, praticamente, eu acho que eu fiz certo aqui e vocês concordaram comigo. Bom, pessoal, daí, evoluindo para o próximo passo. Aqui é entre as questõezinhas que nós temos que ter um pouco mais de atenção, né? E entender aquilo que pode ser variável e aquilo que é fixo. Tem custos que, por sua própria natureza, são fixos, mas aí nós vamos estudar a relevância. Não é um custeio gerencial? Então, é aquilo que eu tenho batido na tecla. Se é um gerencial, tem certas coisas que nós vamos estudar a relevância. Né? Aquilo que foi relevante, nós vamos manter o que a nomenclatura diz, é custo fixo, não muda, certo? Perfeito? Então, nessa análise, a matéria-prima, ela pode sofrer oscilação de acordo com o volume de produção? Pode. Se ela pode, ela é o quê? Variável ou fixo? Variável. Certo? Então, essa é a perguntinha que vocês vão fazer. Primeiramente, a segunda pergunta qual que é? Se é relevante ou não é relevante. Matéria-prima é relevante? É relevante, ela é tudo. Ela faz parte do processo, né? E ela compõe o processo. Então, dentro daquela situaçãozinha que nós estudamos, aquilo que faz parte dos custos, né? Nós temos o quê? O material direto, nós temos o MOD, que é a mão de obra direta, e nós temos também os materiais, né, indiretos de fabricação, os custos indiretos de fabricação. Né? Então, temos sempre que estar olhando para a nossa nomenclatura, voltando e vendo o que pede o exercício que está pedindo o método, certo? A mão de obra de produção, ela é relevante? Ó, primeira pergunta, ela é um custo fixo? Poderia até ser, mas ela pode sofrer variação com a demanda? Poderia. Pode sofrer. Em certos momentos ela pode sofrer, mas, professor, aqui já entra um estudo gerencial. Aqui já entra uma coisa que nós temos que parar e pensar. Por quê? Porque se nós formos simplesmente pelo método, e a empresa trabalha num custo padrão o ano inteiro que não sofre alteração, né? Então, esse custo de produção, professor, é fixo. Então, eu vou lançar tudo para fixo. Opa, vamos ter que estudar a relevância dele, vamos ter que discutir a relevância dele. Porque se eu mandar tudo para fixo, eu não vou alocar uma grande parte do meu custo ao produto. Então, aqui, ó, ele é relevante. Ele está ligado direto ao produto.
Então, classificar ele dentro dos custos variáveis. A energia, quando eu estou dizendo que 70% é da fábrica, então todo esse 70% que eu trouxe para cá, ele é fixo ou ele é variável? A energia pode variar com a demanda? Pode, variável. A energia pode variar com a demanda. E aqui, ela não está dentro de um mínimo, né? Aqui nós estamos falando de uma situação que ela já pode estar acima do mínimo, né? Então, ela está variando de acordo com a demanda, tá certo? Então, se ela está variando, ela deixa de ser fixa e ela passa. Agora, se ela estiver dentro de um valor mínimo, R$ 100, não acontece isso às vezes em algumas residências? Acontece, ué. Aí, professor, eu pago o mínimo lá em casa sempre, R$ 30 todo mês. Então, isso aí é fixo, né? Então, a gente tem que estar sempre estudando o gasto. É uma coisa que não para. Agora, o aluguel. O aluguel é fixo ou variável? Fixo. Isso é uma discussão, né, que dependendo do valor, dependendo da quantidade. Ah, professor, então, para minha empresa, para minha atividade, eu sabendo que eu tenho que esse aluguel que é alto. Aqui no caso eu pus um valor pequeno para ele se enquadrar dentro das duas situações. Ele é fixo e ele é irrelevante, na é verdade, dentro do conceito. Mas se eu colocasse R$ 100.000, que pode ter aluguel de R$ 200.000, R$ 100.000 de um barracão, de uma empresa, de equipamentos, que às vezes a empresa pode alocar. Aí nós vamos estudar o método de rateio, porque o custeio variável não vai atender direito à situação. Então, estão entendendo a sistemática? Lá na água também eu uso muita água na área de produção, então o custeio variável não me está me atendendo aqui, né? Isso vai ficar bem claro no exercício que eu passei para vocês fazerem a comparação depois, né? Então, é uma utilização do método. Nós não estamos dizendo qual que está certo, qual que está errado. Nós temos que entender os métodos para saber qual que nós vamos aplicar ele na nossa empresa. Perfeito até aí, pessoal? Sim, professor, tudo certo. Sim. Joia. Água, 10% para produção, R$ 300. O que nós vamos fazer com isso aqui? Fixo. Fixo. O valor mínimo, né? Se ela tivesse uma demanda grande, que nem teve um exemplo na aula anterior, professor, se nós fabricamos um produto que usa muita água na área de produção, então ele vai variar de acordo com a demanda e o valor dessa água vai ser muito maior, né? Aqui eu já coloquei um valorzinho padrão baixo para a produção, R$ 300. Então, gerencialmente, ele vai para fixo. Embalagem. Embalagem varia de acordo com a demanda. Estou certo ou errado? Tá certo. Certo. Porque ela está ligada lá ao produto. Tá certo? Até coloquei a palavra produção aqui, que da outra vez eu não coloquei nada, daí a turma ficou na dúvida. A embalagem da área de produção ou a embalagem da área comercial, professor? Daí, pelo valor, eu falei, faltou alguma coisinha aqui, então agora eu escrevi produção. Frete sobre compras da área de produção, ele varia de acordo com a demanda? Varia. Varia, né? Por exemplo, nós terminamos a safra de milho agora. A nossa produção, ela varia de acordo com a produção do produtor, de acordo com as entregas do produtor. A gente não tem como prever, nós temos como prever aquilo que está contratado, né? Nós sabemos o que está contratado, que o cara tem que entregar para a gente, mas aquilo que vem a mais, nós não sabemos, nós não conseguimos prever. Então, a demanda ali varia, né? Varia para caramba. Então, o frete, às vezes, nós temos contratado uma demanda de frete, depois nós temos que ficar correndo atrás de frete para continuar a fazer os transbordos e as entregas da mercadoria até os nossos fornecedores, quando o fornecedor, é claro, não vem buscar o produto na nossa empresa. Então, tem dois tipos de frete, né? Tem aquele que a gente paga, então eu estou falando desse aqui que a gente paga, certo? É o CIF. E tem o free on board, que é o que a gente não paga, tá certo? Quem paga é quem compra. Esse não registro na minha contabilidade, beleza? Essa é despesa de quem? Do fornecedor. Uniforme na mão de obra. Se eu estou dizendo que a mão de obra aqui é custo variável, então uniforme... Variável também. Eu vou trazer para o variável. Aí é uma questão de análise interligada, né? Esse custo aqui, praticamente, dentro da contabilidade, apesar de estar uma conta separada,
pode ser que lá na contabilidade de custos, aqui eu fiz separado, ela não esteja, aqui esteja tudo que está agregado à mão de obra, né, uniforme, EPI, botina, e outras coisas mais, alimentação, vale transporte, tem outros, né, outros benefícios que vêm junto, 13º, férias, encargos, vai tudo ali na mão de obra, né? Aqui eu separei, então ele está interligado lá também. Manutenção da fábrica, 60%. Bom, aqui eu quero chamar a atenção para essa questão do salário fixo. Então, eu dei um exemplo do qual a gente tem uma relevância muito grande, não podemos deixar fora, pessoal. Agora, a manutenção, apesar dela estar 60% dentro da fábrica, pode ser que ela dê conta de fazer o serviço sem mexer no salário. Se isso acontecer, e geralmente, aí eu não sei, né? O Fábio trabalha numa área de uma indústria também que pode ter muita manutenção. No caso dessa aqui, tem pouca manutenção. No caso da empresa que eu trabalho, também tem pouca manutenção, né? É uma manutenção mais prévia do que de problemas do dia a dia. Agora, pode ter empresas que a manutenção seja muito alta, certo? Então, aqui eu estou trabalhando com um orçamento fixo, onde eu sei que eu não vou gastar lá. Oi? No caso da minha empresa, a manutenção é alta. Aí, no caso da tua empresa, Fábio, onde que nós classificaríamos? Variável. Se você usasse o método variável, você usaria uma variável. Tá certo? Aqui nós vamos classificar como custo fixo, pela baixa relevância. Mas aí é aquela história, né, que nós conversamos várias vezes na aula. Lá, então, esse método, professor, lá na minha empresa já não vai funcionar muito bem. Eu tenho que analisar todas as despesas e verificar se ele não vai dar discrepância depois na apuração do meu custo. Né? Então, aqui já não está servindo muito. Se aqui está servindo, na outra já não serve. Tá certo? Então, tudo isso é uma análise gerencial. O que eu quero que mais vocês entendam em fixa é isso. Né? O método está pronto. Ele trabalha dessa forma. Mas ele é o ideal para a minha empresa, para o meu tipo de atividade? Não. Então, perfeito. Então, nós temos de absorção. Depois nós vamos estudar o ABC. Tá certo? Então, por isso que é importante conhecer os métodos. E depois fazer um estudo, não de uma despesa, não de um gasto, melhor dizendo, mas de todos os gastos, para depois nós definirmos qual o método que se adequa mais dentro da nossa atividade. Isso é o que vocês precisam levar de fundamental do que eu estou trabalhando com vocês, tá certo? Professor, nesse exemplo aqui, a gente vai trabalhar com custo fixo. A gente está trabalhando com uma empresa onde a manutenção é pouco relevante. São manutenções simples. Perfeito. Ela é pouco relevante e ela tem um custo padrão. Quando tem um custo padrão, é fixo. Ou seja, não aumenta, não fica oscilando. Pode acontecer, mas, professor, se acontecer uma anormalidade, bom, aí já entra dentro daquele quesito de que aquilo que a gente não consegue prever, tá certo? Espero eu que eu continue a dar aula com vocês no ano que vem, né? E eu possa também continuar esse raciocínio nas demais tópicos que nós vamos ver, que daí vocês vão fechar a questão. Lá na frente nós vamos falar sobre custo ideal, custo padrão, e aí vai se completando todas as informações que às vezes geram uma dúvida no dia a dia, tá certo? Mas nós temos que fazer o percurso, nós temos que fazer a nossa caminhada. Perdas por falha de mão de obra. Apesar de ser um valor pequeno, isso aqui está relacionado diretamente também com a mão de obra que eu aloquei e com a matéria-prima. Então, onde eu vou deixar essa classificação? Aqui nos variáveis. Certo? Ele vai variar também de acordo com a demanda. Se eu tenho uma matéria-prima e compro mais, eu vou perder um pouquinho mais. Mesmo que seja pouquinho, mas eu vou perder um pouquinho mais. Se eu compro menos, eu vou perder um pouquinho menos. Então, ele também está ligado à variação, diretamente. E as depreciações? Né? Bom, professor, outra discussão grande. Né? Porque as máquinas
90%, então, das máquinas está tudo lá na área de produção. Apesar de eu saber que as taxas de depreciação são fixas, ou podem ser fixas, porque elas podem mudar de um ano para o outro, dependendo do estudo e da análise que você faz, né, de vida útil do bem. Então, quando você faz uma revisão de vida útil, quando você faz um levantamento patrimonial, que é permitido pela lei, você pode mudar algumas taxas em função do quê? De desgaste, se você dá manutenção, se você não dá manutenção permanente, se você faz trocas permanentes, então aquele desgaste pode ser menor, e você pode atribuir taxas menores de depreciação até um certo limite. Apesar disso ocorrer, das taxas serem fixas, a depreciação oscila, não oscila? Oscila, né? Oscila, professor. Ela pode oscilar. Se você vai comprar mais máquinas, se você vai comprar menos máquinas, você dê a manutenção. Se você não dá a manutenção, o desgaste vai ser maior. Então, essa questão também é uma questão de muita discussão que gera arbitrariedade dentro das empresas. Como lançamos 90% para a fábrica, então vamos deixar ela para cá. Ah, professor, mas tem arbitrariedade aí. Pode ter. Nós podemos lançar diversas discussões, mas aí vamos no caráter da relevância. Gerencialmente, pessoal, vale a pena a gente ficar discutindo isso aqui? Ah, acho que não. Isso aqui, se nós alocarmos dentro do produto, vai ficar melhor, porque a máquina está lá mesmo, direto dentro da produção. Então, por isso, quando você faz essa análise gerencial, olha só como é que ficou a situação. Se vocês observarem o método que nós fizemos de custeio, não mudou muita coisa. Alguma coisinha que ainda pode ser arbitrária, que a gente ainda pode discutir, que saiu fora, mas R$ 3.700 só, né? Talvez a gente, por um método de rateio, não, mas então agora eu estou entendendo, professor. Por ser irrelevante, por ser um valor pequeno, esse método pode ajudar muitas empresas a tomar decisões mais rápidas, a trabalharem uma formação de preço mais rápida, né, a curto prazo. Por isso o método, por isso essa facilidade, por isso esse método existe. Então, nós chegamos aqui, ó, dentro desse conceito, a 279.200 de gastos variáveis e a 3.700 de custo fixo. Daí nós vamos transportar lá para a nossa planilhinha. Eu vou voltar aqui, 279.200, perfeito? E aqui, 3.700. Eu mantive isso aqui para vocês fazerem análise. Se nós fôssemos simplesmente agora achar o valor do preço unitário do produto, nós só vamos usar isso aqui. Ó. Vou até pintar de amarelinho aqui. Mas eu deixei também os gastos fixos para vocês notarem a relevância em relação ao produto e verificar esse 1,31% quase aqui, o que representa e por que o método ajuda você a tomar uma decisão mais rápida dentro. E depois, em valores, o que representa isso de fato? Né? E agora nós podemos ver isso. Se nós pegarmos essa continha aqui, isso aqui está representando o quê? 60% do gasto com produção direta eu lancei em parafuso. E 40% eu lancei em porca. Vamos ver se bateu. 279.200, tá certo? Então, fechou a continha, tá aqui. 60% desse gasto direto, né, alocado para precificar o meu produto parafuso. E aqui eu tenho os 40% alocado para cá, para precificar o meu produto porca, tá certo? Mas eu deixei os gastos fixos aqui também para nós fazermos uma continha. Para achar o custo unitário, vocês já entenderam a continha, lembra dela? O que eu tenho que fazer? Dividir 167.520, que é o meu custo. O total pela quantidade.
pela quantidade. Perfeito. Ó. Aqui está arredondado, mas eu poderia até aumentar uma casa aqui, ou duas casas. Acho que aumenta aqui. Opa. Aqui. Eu poderia aumentar, né? Duas casinhas aí para vocês entenderem e verificar. Agora, olha que interessante, tá certo, pessoal? Professor, vamos fechar a questão. Pera aí, então deixa eu entender direito, ó. Gastos diretos de produção. É só isso aqui que eu vou usar para mim achar a minha MC. Perfeito? Gastos fixos não vem para achar a margem de contribuição do meu produto. Ela vai vir abaixo da margem de contribuição em outra situação que depois nós vamos verificar, tá certo? Por enquanto, ó, o que está alocado diretamente e variavelmente, né, de demanda no meu produto é 279.200. Então, professor, desse valor, 60% eu gasto com parafuso e 40% eu gasto com porca. Então, preço do meu unitário do meu produto parafuso é 1,67. E o preço unitário do meu produto porca é 1,11. Perfeito. Então, eu entendi. Eu já tenho aqui, professor, o meu preço, né, para mim depois trabalhar a minha margem de contribuição. Joia, tranquilo. Olha quanto que representa os custos fixos, pessoal. Aí que vocês vão entender a importância, ó, do método gerencial. Então, para esse tipo de atividade, né, eu ficar brigando por causa de 0,02222. Ah, professor, mas às vezes a quantidade é milhões de porcos. Bom, aí é outro estudo que nós vamos ter que fazer. Às vezes uma empresa pequena, uma microempresa, uma pequena empresa de pequeno porte, né? Então, peraí, 0,2, eu vou recuperar isso depois numa continha que eu vou fazer na minha margem, no lucro que eu quero ter, no ganho que eu quero ter, lá na parte de despesa. Mas para customizar, eu não vou ficar gastando muito. Por isso que outra vantagem do método de custeio variável é o quê? Ele não é tão custoso, ele não é tão caro, né? E ele é de fácil entendimento e de fácil elaboração. Então, as empresas de médio, pequeno porte, as empresas que têm certas atividades de curto prazo, que o produto não pode ficar muito tempo parado na prateleira, porque ela tem que estar produzindo, ela tem que estar escoando, ela tem que estar vendendo, tá certo? Para as máquinas continuarem funcionando, para ela continuar pagando o pessoal da mão de obra, toda a estrutura que ela tem, então ela faz um método que facilite a vida dela e utilize, né? Para fazer outras questões fiscais, nós vamos mesclar ele com o custeio de absorção, porque ele não é aceito pela legislação fiscal brasileira, tá certo? Entenderam? Sim, professor, deu para entender. Então, legal. Pessoal, nós vamos fechar a questão por aqui. Depois eu vou trazer para vocês, então, e encaminhar na aula de vocês ele zerado. Quem quiser fazer depois em casa, fica à vontade. Beleza? Beleza.